Tens um Seat a gasóleo e tens medo que te pelas de levar o carro à oficina? Eu vou-te explicar o porquê tu não deves ter medo de ir à oficina e não deves deixar de ir à oficina. Fica aí desse lado, partilha este vídeo nas tuas redes sociais, vamos falar já a seguir. O filtro de partículas tem dado dores de cabeça e os condutores precisam de ter o carro a seu gosto. Com serviço à oficina e conteúdos digitais, ajuda a manter o carro divertido e sem avarias nos piores momentos. Ninguém gosta de gastar dinheiro onde realmente não precisa de gastar dinheiro. Naturalmente, todos nós preferimos poupar dinheiro para ir de férias ou jantar fora com os amigos do que gastar dinheiro na oficina, no carro ou noutras coisas ou em multas. E por causa disso, muita gente pela de medo de ir à oficina, porque têm receio de ser confrontados com uma reparação dispendiosa. Acontece que todo o automóvel é composto por diversos componentes, todos esses componentes são passíveis de avaria, muitos deles precisam de manutenção e o segredo para a fiabilidade da maior parte dos componentes do carro é a manutenção. Acontece que tu não fores à oficina por motivo nenhum, muita manutenção de muitos componentes que não avisam vai ficar em falta. Vai ficar em falta, logo vão avariar. E depois de avariar um determinado componente, pode acontecer toda uma cadeia de outros componentes a variar por falta de manutenção daquele outro componente. E hoje vou-vos dar o exemplo de um componente que por falta de manutenção levou a uma avaria muito extensa que eu vou começar a enumerar. Como vocês sabem, a minha especialidade é a reparação e manutenção de filtros de partículas. Eu limpo filtros de partículas em automóveis, mantendo-os assim na sua fiabilidade máxima e eficiência máxima. Eliminar filtros de partículas não sou a favor, não faço e nem recomendo por diversos motivos que mais tarde eu posso explicar. E o que aconteceu com este Seat Alteia 1600 TDI foi que o filtro de partículas entupiu, mas até aí tudo bem. É algo que vai acontecer a qualquer carro com filtro de partículas aí a partir dos 8, 10 anos, 150, 200 mil quilómetros. Portanto, não se pode considerar uma avaria. É uma manutenção que é feita de 10 em 10 anos. Vocês mudam óleo ao vosso carro todos os anos, possivelmente. Vocês mudam os pneus ao vosso carro em 40, 50 mil quilómetros, vá 2, 3 anos. Por aí fora, o filtro de partículas é preciso limpar de 10 em 10 anos. Só, ok? Portanto, não é nenhum bicho-papão. Esqueçam os mitos dos filtros de partículas assim assado. Esqueçam, há muitos mitos em volta do filtro de partículas. E se por acaso conheces alguém que tem muitos mitos desses na cabeça, partilhe este vídeo com esta pessoa. Então, voltando ao tema do vídeo, tenho aqui o fabuloso filtro de partículas que precisou de ser limpo. Fiz um diagnóstico, ao que verifiquei o filtro de partículas estava com um nível de saturação muito relevante e por isso foi preciso tirar o filtro de partículas para limpar. Até aí tudo bem. Acontece que todo o procedimento de limpeza do filtro de partículas requer toda uma atenção a muitos outros detalhes do automóvel para saber que o sistema não vai ter mais avarias. E um deles é exatamente o turbo. O turbo que vocês estão aqui a ver deste carro tinha folga axial, porque sempre que eu tiro o filtro de partículas eu tenho acesso à turbina de gás de escape do turbo e aí consigo fazer uma apalpação da turbina e percebo se o turbo tem folga no casquilho. E como é que essa folga aparece? Acontece que eu vou puxar para aqui o filtro de partículas para vos mostrar. Estão a ver aqui, este é o filtro de partículas, está montado atrás do motor, ao pé do turbo, certo? Este aqui é o turbo, que trabalha sensivelmente assim, ok? Assim. Estão a ver? Ok? Pronto. O que acontece? Se o filtro de partículas estiver entupido, o turbo vai mandar pressão para dentro do filtro de partículas, mas o filtro de partículas, como está entupido, vai mandá-la para fora. Pronto. Mandando a pressão para fora, vai criar pressão contra a turbina de escape. E o que acontece é que vai criar folga dentro do turbo por causa desse mesmo esforço. Mas isto, caso essa contrapressão e esse entupimento do filtro de partículas aconteça durante muito tempo. Eu tenho aqui, ao mesmo tempo que eu tenho aqui este Seat, um Audi A3 Sportback 2000 TDI, que tem também o filtro a precisar de intervenção, mas no nível de saturação muito mais baixo, e o cliente, assim que notou que o carro não estava bom, trouxe-me logo. Resultado, fiz a mesma apalpação do turbo que fiz neste carro e o turbo está impecável. E é um carro com mais quilómetros e é um carro com mais idade. Portanto, vem tudo com a manutenção e utilização do carro. Portanto, sabendo que o filtro de partículas entupiu, é preciso limpar o filtro de partículas. Até aí, tudo bem. Agora, o turbo, nem sempre é preciso reparar o turbo. Só quando o filtro de partículas esteve saturado muito tempo é que é preciso reparar o turbo.
No caso, uma reparação de um turbo destes chega quase aos 400 euros. E esta era uma despesa que era evitada se o filtro de partículas tivesse sido feito o diagnóstico mais cedo e se tivesse sido limpo mais cedo, evitando a despesa do turbo. Acontece que o turbo também não vem sozinho. É também necessária a junta do coletor de escape, as várias juntas da EGR têm que ser desmontadas para chegar ao turbo, é preciso a junta do próprio turbo para a descarga de óleo e entre outros detalhes, como por exemplo mudar óleo e filtro. Normalmente é preciso mudar óleo e filtro quando se limpa um filtro de partículas havendo contaminação de óleo. Se não houver a contaminação de óleo através do gás óleo, nem sempre é necessário mudar o óleo. E se tiver sido alvo de uma mudança de óleo recente, então aí é que não justifica mesmo. Mas pelo sim, pelo não e por qualidade do serviço, muitas vezes eu mudo o óleo e o filtro de óleo do carro. No caso, é mesmo necessário mudar o óleo, mesmo que o óleo seja novo, porque tem impurezas que vêm do turbo antigo, como limalhas, entre outras coisas, que podem danificar o turbo novo. Depois disso, tenho também que mudar o sensor de pressão diferencial, que, ao estar sujeito a muita contrapressão de gás de escape, avaria. O que é perfeitamente normal. E neste caso, este carro também já não tinha o sensor de gás de escape original, o que me leva a crer mais uma vez que o sensor avariou por excesso de saturação do filtro de partículas e foi só trocado o sensor, sabendo que o filtro de partículas já estava saturado e já estava a criar os problemas mecânicos que nós estamos aqui a ver. Portanto, qual é que é o resumo de tudo isto que eu te estou a contar? Em vez de ter só a despesa do filtro de partículas, óleo e filtro e um sensor, vai ter despesa de filtro, sensor, óleo e filtro, turbo e todas as juntas relacionadas com o turbo. Ou seja, esta reparação duplica o valor. E porquê? Porque este cliente não veio à oficina mais cedo. E para outras dicas como estas e outras eu vou-te convidar para inscrever-te no Clube Dimas Performance, que é um clube com muita interação e muita troca de ideias e partilha de conteúdos para com toda a gente que queira prevenir avarias nos seus automóveis ou até personalizar os seus carros e ter aí um grupo de conversa e um grupo de entreajuda onde toda a gente poderá entregar e receber ajuda de toda a comunidade. Espero que tenhas gostado do vídeo. Inscreve-te no Clube Dimas Performance. Tenha o resto de boa semana, bom fim de semana e tudo a correr bem.